O texto que vamos examinar hoje é de uma riqueza de detalhes, informações muito preciosos, e eu devo reconhecer que ao longo do meu ministério aqui, talvez, eu não vou dizer que a primeira vez, já fizemos isso bastante no início, quando chegamos aqui, mas há muito tempo que não fazemos um relato mais detalhado do que aconteceu, que durante não é bem, é o que aconteceu quando os líderes religiosos da época de Jesus se ajuntaram com o propósito de prendê-lo e matá-lo. Então, o título da mensagem é uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Essa expressão é tirada do texto de Marcos capítulo 14. Hoje nós começamos então a ver os acontecimentos que precederam a prisão de Jesus, que culminou com a sua morte na cruz. Por isso eu disse, vamos começar a ver. O capítulo 14 começa dizendo: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. 2 dias depois do que foi narrado no capítulo 13, onde Jesus previu a destruição do templo, da cidade de Jerusalém, e também previu alguns acontecimentos relacionados à sua segunda vinda. E no capítulo 14, versículo 1 ainda, a segunda parte, e o verso 2 dizem assim: os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, o plano das autoridades religiosas que queriam prender e matar Jesus é que isso não ocorresse durante o período da Páscoa, que durava 7 dias e tinha início daí a 2 dias. Teria início daí a 2 dias. O Evangelho de João nos dá mais informações sobre a conspiração para prender e matar Jesus. O que vamos ler aconteceu logo após Jesus ter ressuscitado Lázaro, que estava morto e sepultado já há 4 dias. No capítulo 11, versículo 45 de João, do Evangelho de João, diz assim: muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo que Jesus havia feito, creram nele. Ao verem Lázaro ressuscitado, creram nele. Mas o verso 46 diz: outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Ora, Jesus havia feito um milagre grandioso, ressuscitado um morto que já cheirava mal, porque estava morto há 4 dias, e, no entanto, alguém achou importante contar isso para as autoridades daquela época, religiosas. Contaram o quê? Que Jesus havia trazido à vida aquele que estava morto há 4 dias. E dessa informação foi que resultou a deliberação de tirar a vida de Jesus. Em João capítulo 11, onde isso é mais detalhado, a partir do verso 47, nós lemos assim:
Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica, composta de 70 pessoas, os líderes da nação. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. E o texto continua dizendo: estava próxima a Páscoa dos judeus. É essa Páscoa a que se referiu Marcos no verso 1. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Isso nos ajuda a entender o que nós vimos em Marcos 1b e 2, onde nós lemos assim: os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, ou seja, iam armar para ele com o propósito de matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. No domingo passado nós vimos o que aconteceu enquanto os planos para tirar a vida de Jesus eram arquitetados. Nós examinamos detalhadamente Marcos 14, 3 a 9. E eu vou ler o texto apenas e vamos continuar, porque ele faz parte do que estamos falando hoje. Quando Jesus estava em Betânia, Betânia ficava a 1,5 km aproximadamente de Jerusalém, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, ou seja, mais de 300 dias de trabalho, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, essa mulher. Na semana passada, nós vimos que numa situação semelhante também, em Betânia, num contexto diferente desse, quando Maria ungiu
os pés, essa mulher, a qual o texto se refere, ungiu a cabeça. Mas João fala de Maria ungindo os pés de Jesus. Então, na semana passada vimos que numa situação semelhante, também em Betânia, quando Maria ungiu os pés de Jesus, Judas disse exatamente a mesma coisa. Em Marcos, não diz que foi Judas quem disse, mas João 12, 4, 6, as palavras são praticamente as mesmas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E o texto explica, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Voltando para Marcos 4, 6 e 7, que vimos na semana passada, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. E Jesus disse logo a seguir: ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Ou seja, Jesus sabia que estava prestes a morrer e era costume entre os judeus, antes de sepultar um morto, envolver esse corpo, o seu corpo, com especiarias, com perfumes, com ungüentos. Isso era um costume que faziam, enfaixavam o corpo e, à medida em que iam colocando esses aromas, eu não sei como é que chama isso, tem um nome, mas eram esses ungüentos e perfumes que eram usados com essa finalidade. Mas Marcos 14, 3, versículo 3, a terceira parte do versículo diz: e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, não muitos dias depois, Jesus seria sepultado e o seu corpo envolvido com substâncias aromáticas, como era costume entre os judeus. Isso nós explicamos bem detalhadamente no domingo passado à noite. Jesus ainda acrescentou em Marcos 14, 9: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Em Marcos 10, é a continuação do texto, Marcos 14, 10 e 11, nós podemos ver que e Judas Iscariotes, um dos 12, diz o texto, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. O Evangelho de Mateus dá mais detalhes sobre a conversa de Judas com os principais sacerdotes que queriam matar Jesus. Mateus 26, 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele diz: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata.
E deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Isso nos faz entender que Jesus não era tão óbvio. Não era algo que as pessoas viam e reconheciam que era ele. E o que é que queremos dizer com isso? Jesus veio na forma humana, se vestia como todo ser humano da sua época, e ele seria facilmente confundido com qualquer outra pessoa. Eu não sei se isso é importante para você, mas para mim é importante saber isso. E saber que Jesus não era tão facilmente reconhecido na multidão. E as autoridades religiosas não tinham intimidade com Jesus e não viviam nem conviviam com ele, como era o caso dos discípulos. Por isso, Judas, que convivia com Jesus, se dispôs a armar para ele, né? Mas sobre os planos para prenderem Jesus e o propósito de Judas de tirar vantagem da situação, o Evangelho de Lucas nos dá ainda mais detalhes. Prestem atenção. Lucas 22, versos 3 a 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Por que Satanás entraria em alguém? Aqui diz que o próprio, né? O inimigo não tem como entrar em alguém e fazer o que ele quer fazer, a menos que a pessoa tenha, como vimos hoje de manhã, ela abra uma porta, uma janela da sua vida, através da porta ou da janela, o inimigo entra. É uma brecha. E ele tinha todas elas, porque não era verdadeiro, era traiçoeiro, era enganador. Então, tinha tudo para ser um instrumento mesmo nas mãos do diabo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. E não foi assim que aconteceu? Foi longe da multidão. Jesus estava orando, mas não vamos entrar nisso, porque isso ainda não aconteceu aqui no relato bíblico. No início desse capítulo, nós vimos que ele começa dizendo: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A Páscoa era o dia em que o cordeiro era imolado, e depois seguiam-se a festa que também era chamada dos pães sem fermento, porque durante esse período de 7 dias não se comia pães com fermento, porque foi essa a orientação dada ao povo de Israel quando saía do Egito. Então, por isso, no primeiro dia da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, Marcos 14, 12 a 16. No primeiro dia da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que fossem feitos os preparativos para a celebração da Páscoa. E o verso 12 começa dizendo: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes:
Vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Os preparativos consistiam na imolação do cordeiro da Páscoa no templo. Isso normalmente ocorria entre 15 e 18 horas. E depois o cordeiro era assado no fogo. E deveria então, depois disso, poderia ser comido por todos. E Jesus vai se reunir com eles para esse propósito. Então, depois de feitos esses preparativos, o texto diz em Marcos 14:17, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Ele enviou 2 para que preparassem tudo, e ele veio na hora de comer a Páscoa. Quando isso aconteceu, já era noite. Ou seja, já era o outro dia. O sol já se havia posto. Daí a expressão ao cair da tarde. E o significado é que havia anoitecido. Então Jesus chegou nesse momento com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Imagine você participando de um momento como esse. Então eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Na realidade, Jesus estava dizendo que era um dos que iriam participar da Páscoa. E ia comer do pão que ele distribuiria entre os seus discípulos. O Evangelho de Mateus nos faz saber que então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. O Evangelho de João relata o seguinte no capítulo 13, versos 22 e 23. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quando João, o apóstolo, faz essa colocação, ele está se referindo a ele mesmo. E ele continua no verso 24. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, que é o próprio que escreveu o Evangelho de João, o apóstolo João, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: quem é, Senhor? É alguém que está do lado e chega assim pertinho para falar, baixinho, né? Para ouvir: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão
e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. O inimigo nem sempre possui o tempo todo uma pessoa, mas ele pode intervir quando ele quer, para o que ele quer, se existem essas brechas, né? E aqui foi dado, aqui o próprio Jesus deu permissão para que o inimigo fizesse o que tinha que fazer na vida dele, devido a tudo que ele já havia planejado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Olha, o que você tem em mente fazer, vai lá e faz logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Voltemos ao texto de Marcos, capítulo 14. Eu espero que você esteja de antena ligada, porque senão você vai se perder legal, né? Nós estamos indo lá e cá. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. E Jesus acrescentou ainda: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Você já viu a gravidade e a seriedade dessas palavras? Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Muitas pessoas pensam que Judas fez isso porque Deus predeterminou que ele fizesse. Não sabemos como as coisas funcionam. A Bíblia diz que Deus se cinge até da ira do ímpio. Ou seja, Deus é capaz de usar a ira do ímpio, a maldade do ímpio, aquilo que o ímpio tem em mente fazer para um determinado propósito que ele permite. Mas isso não isenta o ímpio das consequências do seu pecado. Simplesmente ele foi um instrumento porque o mal estava nele, porque ele tinha o mal em seu coração. Então ele responderia como respondeu, pelo que ele havia arquitetado, planejado e levou a bom termo. Então, por isso Jesus disse: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. É presumível o destino final de Judas, não é?
Salmo 41, 9, Davi profetizou sobre isso, dizendo: até o meu amigo íntimo. Vocês lembram que, ainda não chegamos lá, né? Mas Judas, quando vai trair Jesus, Jesus pergunta: a que vens, amigo? Era alguém que privava da intimidade dele e dos demais discípulos. Então, Davi, no Salmo 41, verso 9, diz: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A expressão em quem eu confiava talvez não se aplique no caso de Jesus, porque Jesus diz a palavra no Evangelho de João que ele mesmo sabia o que havia no coração das pessoas. E por isso ele não se confiava totalmente às pessoas, porque ele sabia o que havia dentro delas. Jesus, pelo Espírito, podia discernir o que as pessoas estavam pensando, mesmo sem abrir a boca. Isso não porque ele veio, porque ele era Deus, mas porque o Espírito de Deus traz essa revelação a quem ele quer revelar, até hoje. É uma palavra de sabedoria. Esse é o dom da palavra de sabedoria. E neste contexto, é nesse contexto que Jesus instituiu, então, como memorial, aqui tem um A mais. Ah, não, aí está certo, acho que aqui está errado. É nesse contexto que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Eu não sei porque, não, tá, tem ali uma palavra que não tinha. Como. Instituiu como memorial a ceia do Senhor. Esse é o certo. Marcos 14, 22 a 26, dizem assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Esse texto é familiar demais para todos nós, né? E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas nesta mesma ocasião, Jesus previu que ao ser preso e crucificado, os seus discípulos o abandonariam. E o verso 27 de Marcos 14 diz: e Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Por que Jesus se tornaria uma pedra de tropeço? Porque eles jamais poderiam imaginar que Jesus teria uma morte como a que ele teve, e muito menos que ele morreria. Eles esperavam que ele viesse a ser um libertador no aspecto político da nação. Era assim que os judeus esperavam e esperam ainda hoje o Messias, alguém que venha para reinar e dar continuidade ao reinado que teve início a dinastia de Davi.
Mas isso não aconteceu, então Jesus seria como se fosse uma pedra de tropeço. Todos os discípulos deles ficariam amedrontados, ficariam horrorizados e fugiriam amedrontados, porque não era isso que eles esperavam que acontecesse com Jesus. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está citando uma profecia que está registrada em Zacarias 13:7. E lá diz assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Aquele que é o meu companheiro. Quem é que está falando? Olha o Pai falando. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Pequeninos aqui podem ser crianças e podem ser aqueles que virão a crer em Jesus e são novos na fé. Mas depois de dizer: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, Jesus acrescentou: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mais tarde, após a ressurreição de Jesus, nós temos em Mateus 28:16 a informação que os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então, nessa ocasião, Jesus deu os detalhes e eles ficaram sabendo. Mas ao ouvir Jesus dizer: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Eu creio que Pedro foi sincero. O que Pedro não sabia é que ele não era o que ele pensava que era. E Jesus permitiu que Pedro tivesse essa experiência, porque ele precisava ter noção daquilo, do potencial que havia dentro dele, e que há dentro de mim, e que há dentro de você. A menos que sejamos guiados pelo Espírito, a menos que o Espírito de Deus controle a nossa vida, nós agiremos exatamente como Pedro agiu. E pensamos que podemos. Hoje, eu não sei, já tomei tanta lenhada, você sabe o que é lenhada, né? Já apanhei bastante. E eu não sei se aprendi tudo que eu precisava aprender, talvez não, e com certeza não aprendi tudo ainda. Mas, por causa dessas pauladas que eu já levei, por ter quebrado a cara tantas vezes, por ter falhado tantas vezes, não de forma proposital, mas porque pensava que podia fazer as coisas, e você acaba conhecendo a si mesmo e você vê que você não pode nada em si mesmo. Mas Pedro disse: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Eu tiro isso aí de letra. Eu nunca vou ficar escandalizado com o Senhor. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite,
Antes que o galo cante 2 vezes, você vai dizer, por que 2 vezes? Alguns lugares falam de 3, porque quando aconteceu a terceira, ele já tinha feito tudo isso. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Não obstante, Pedro insistia, mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Nós sabemos que todos eles, na hora H, todos fugiram. Alguns discípulos, como Pedro e João, ficaram vendo os acontecimentos de longe, acompanhando. Mas Pedro foi o único que negou conhecer a Jesus. E parece que João não fez isso, embora estivesse com Pedro praticamente o tempo todo, durante as cenas que se desenrolaram depois da sua prisão. Conclusão: com quem você mais se identificou em tudo que vimos hoje? Com Judas? Com Pedro? Eu tenho o hábito de, nas minhas orações, dizer a Deus que eu o amo, mas eu sempre tenho ressaltado, já há algum tempo, Senhor, eu digo como Pedro, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas quando Pedro disse isso, Pedro já sabia que ele não era digno, que ele tinha falhado, que ele tinha cometido muitos erros, presunçosamente cometido muitos erros, e agora ele tinha consciência de que quando dizia que amava o Senhor, ele amava, mas não é um amor perfeito, não é aquele amor à prova, a toda a prova. Eu não sei o que você pensa de você mesmo, mas eu creio que Deus só pode usar uma pessoa quando ela tem consciência de que ela não pode. Todas as vezes que a pessoa está cheia de si mesma, e ela acha que ela dá conta de tudo, eu tenho medo dessas pessoas. Porque Deus usa vasos de barro. E a palavra de Deus diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim no versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro é a revelação daquilo que Jesus é, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. A vida do Senhor só pode se manifestar quando nós estamos bem conscientes de que não estamos com nada. Então, por isso eu perguntei, com quem você se identificou aqui? Eu me identifico com Pedro. Um Pedro já quebrado, e bastante quebrado, e eu creio que não cheguei no fim ainda, e Deus ainda tem muito para trabalhar na minha vida. E não me sinto perfeito, não me sinto capaz, muito pelo contrário, quanto mais conheço o Senhor, mais eu sei que não sou nada. E esse é o entendimento que eu e você temos que ter. É nesse caminho que Deus quer nos levar. As pessoas pensam que Deus vai usá-las quando elas estiverem ótimas. Deus não vai usar pessoas ótimas, porque ótimo é só Ele. Deus vai usar pessoas falhas, pessoas que reconhecem que são falhas, são limitadas, são incapazes em si mesmas. Eu não sei porque, até hoje, porque Deus escolheu uma pessoa como eu. Eu conheço a mim mesmo e talvez vocês tenham uma ideia muito diferente daquilo que na realidade eu sou. E por isso muitas vezes eu me pergunto, Deus, não entendo mesmo. E só mesmo pela graça de Deus para estar aqui, para ministrar a vocês, para fazer o que Ele me chamou a fazer. Não sei até quando, só Ele sabe, mas enquanto Ele permitir, estaremos aqui ou onde Ele nos levar, para fazer o que Ele quer que façamos.